ouvimos o Senhor falando sobre o maná, dizendo que Ele é o verdadeiro pão do céu dado por Deus. E hoje, continuando esse mesmo ensino, o Evangelho nos diz que os judeus começaram a murmurar. E o ponto da sua murmuração era justamente o fato de Jesus dizer, não que ele era o pão, interessante, mas que ele desceu do céu. Então eles dizem, nós conhecemos seu pai, sua mãe, não é este Jesus, o filho de José? Como assim ele desceu do céu? Então, Jesus dá uma resposta que é maravilhosa. Ele diz, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. O que Jesus está aqui enaltecendo é a soberania da graça. Ou seja, ele está dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrai. Ou seja, se vocês estão olhando para mim e enxergando apenas o aspecto humano, aquilo que a carne e o sangue podem revelar, é porque vocês não receberam a luz que vem do Pai, a revelação interior do Espírito Santo. E ele cita o profeta Isaías dizendo, todos serão discípulos de Deus. Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Esse é o dom da fé. O dom da fé sobrenatural. É doutrina da igreja que ninguém crê pelas suas próprias forças. Que ninguém pode crer com o simples movimento do seu intelecto. Ele necessita ser iluminado pela graça e impulsionado desde a vontade por uma moção interior do Espírito Santo. Só então ele pode crer. A fé é um dom de Deus. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida, talvez presos em algum erro doutrinal, e, de repente, a luz se acende em nossa alma. Isso não é mérito nosso. É graça pura de Deus. Quantas pessoas acordam para o Senhor do nada, movidos unicamente pela graça divina? É o dom da fé. E se todos nós estamos aqui hoje, é porque um dia o Pai nos atraiu, dando-nos o dom da fé, pela moção da nossa vontade, pela iluminação da nossa inteligência, e isso nos atraiu a Deus. A fé nos faz discípulos de Deus. É pela fé que nós nos tornamos ensináveis por Deus, porque a fé não é um mero ensino humano. Você pode permanecer sentado nos bancos da igreja a sua vida inteira. Se você não receber a iluminação do Espírito Santo, que vem unicamente por iniciativa da graça divina, você saberá muitas coisas sobre Deus, mas não terá a fé sobrenatural, a fé teologal, que é a fé que nos faz crer com o coração. Como diz São Paulo em Romanos capítulo 10, é crendo com o coração que se alcança a justiça e professando a fé com a boca que se obtém a salvação. Portanto, Jesus diz,
E daí tira a consequência exata do que havia falado anteriormente. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Ou seja, aqui existem duas ordens de conhecimento. O conhecimento pela visão, que em relação a Deus nós teremos só na vida eterna, e o conhecimento pela fé, que é paradoxal àquele conhecimento da visão. Eu conheço pela fé quando eu não vejo. É a grande bem-aventurança final do Evangelho de São João. Tomé, creste porque viste. Em verdade eu vos digo, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Porque essa é a fé, por assim dizer, típica. Aquele que, sem ver, dá a adesão do seu coração. Até aqui, nós temos duas afirmações importantes de Cristo. Ele diz: eu sou o pão descido do céu, o pão que Deus enviou do céu. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Até aqui, ele se revela como o pão da vida. E diante do fato de ele ser o pão da vida, existe uma atitude que nós devemos tomar, que é expressa pelo verbo crer. Nós vimos no Evangelho do domingo passado a pergunta que os fariseus fizeram, que aqueles homens fizeram a Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, o foco até aqui está na revelação de Jesus como o pão da vida e na revelação de que a nossa atitude diante do pão da vida é uma atitude suscitada por Deus, que pode ser resumida nessa palavrinha: crer. No verbo crer, entregar-se com todo o ser, jogar-se, atirar-se completamente em Deus. Mas agora, Jesus muda a chave do discurso. Ele diz: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Ele troca o verbo passa a ser comer. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. E ele já fala de si mesmo não mais como o pão da vida, mas como o pão vivo. Um pão que é vivo. Um pão que é diferente dos outros pães, porque é vivo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, mais uma vez comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. É muito interessante, porque diferentemente dos outros evangelhos, Jesus não fala aqui da sua presença na Eucaristia, da sua presença real, como corpo. Isto é o meu corpo dado por vós. Mas ele diz: isto é a minha carne. É a minha carne dada para a vida do mundo. Os estudiosos dizem que, possivelmente, esse versículo de São João captou a revelação do mistério da Eucaristia de uma maneira mais original, mais
finamente correspondente àquele primeiríssimo sentir da igreja. Por quê? Porque se no grego nós temos a palavra soma, que significa corpo, e a palavra sarx, que significa carne, no aramaico nós não temos duas palavras, nós temos uma palavra só, carne. Carne e corpo significam a mesma coisa. Portanto, quando Jesus diz, o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, aqui nós temos uma fórmula eucarística que é praticamente idêntica à dos demais evangelhos, quando descrevem a instituição da Eucaristia, mas que aqui está carregada de uma originalidade maior, porque Jesus não fala simplesmente do corpo, mas fala da sua carne dada para a vida do mundo. No evangelho do domingo que vem, que seria, aliás, o domingo que vem, porque nós celebraremos domingo que vem a Assunção de Nossa Senhora, portanto eu vou dar uma avançada no evangelho que seria do domingo que vem, para nós darmos conta de todo o discurso do pão da vida. Nós retomamos a leitura desse versículo. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Porque são duas palavras muito fortes. Primeiro, carne, sarx. Como ele pode dar a sua carne a comer? E depois comer. A palavra comer aqui é uma palavra que não é uma palavra atenuada, como se nós disséssemos alimentar-se, aquele que assimilar. Não, é comer, mastigar. Mesmo, ele está falando do ato de comer. É muito interessante isso. Se na primeira parte desse discurso Jesus se apresenta como o pão da vida, e a nossa atitude diante do pão da vida deve ser crer, na segunda parte do discurso, ele diz, quem come a minha carne, ele não fala mais de si como o pão da vida, mas ele fala da sua carne. O pão que eu darei é a minha carne, ele utiliza a expressão carne. E depois ele não fala de crer, ele fala de comer. Ele troca o verbo crer pelo verbo comer. Nós estamos entrando numa outra ordem de acesso a ele, que não é a simples ordem da fé. A igreja sempre nos diz que nós temos acesso a Cristo pela fé e pelos sacramentos da fé. Pela fé e pelos sacramentos. Isso para nós é muito importante, porque mostra que a perspectiva católica já está de algum modo presente aqui no Evangelho de São João, nessas duas facetas da revelação de Cristo no capítulo 6, e ao mesmo tempo, na descrição da nossa atitude diante de Cristo, que também tem duas facetas, crer e comer. A diferença é que comer está na ordem da realidade física material. Crer está na ordem intelectiva espiritual. Isso é muito importante. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Vejam, assim como o começo do capítulo 6 nos remete ao livro do Êxodo, o povo indo para o deserto, atrás de Jesus. E aí nós temos Jesus andando sobre as águas, e depois essa conversa sobre o maná, referente à multiplicação dos pães que ele havia operado, como um novo Moisés, como um novo Eliseu. Nós temos que nos lembrar que no deserto, Deus alimentou o povo com pão e com carne. O pão do maná, a carne das codornizes. E aqui comparece essa mesma dicotomia
Eu sou o pão da vida. E o pão que eu vos darei é a minha carne. Pão e carne. É muito interessante essa dicotomia aqui presente. Uma dicotomia que, de alguma maneira, se sintetiza em Cristo. Porque o pão que eu darei é a minha carne. Agora vos darei carne, a minha carne, mas como pão. É o que ele está dizendo aqui. Como é que ele pode dar a sua carne a comer, dizem os judeus? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Não tereis em vós a vida sobrenatural. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ele exprime o mandamento de comer a sua carne e beber o seu sangue sob uma perspectiva positiva e negativa. Negativa: se não comerdes, não tereis a vida em vós. É pesado isso. Isso mostra a necessidade do sacramento da Eucaristia. E depois ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Antes ele tinha dito: quem crê possui a vida eterna. E havia dito ainda que todo aquele que escutou o Pai vem a mim. Não que alguém já tenha, sim, aqui, versículo 94, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui ele está dizendo: quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. São as duas ordens, a ordem da fé e a ordem dos sacramentos. Mas ambas apontam para a ressurreição. O que é muito interessante e também faz muito sentido nesse contexto, porque se ao comungar o corpo do Senhor, o corpo do Senhor entra no meu corpo, a carne do Senhor entra na minha carne, a sua carne ressurrecta se torna em mim semente da ressurreição. A minha carne se torna tocada, vivificada pelo Verbo de Deus que se fez carne. Queridos, isso é muito consolador se nós pensamos na morte do cristão. Quando nós sepultamos um cristão, nós estamos como que enterrando um sacrário que foi vivo, que recebeu o corpo sacrossanto de Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, que está marcado com o selo do Espírito Santo, que um dia, quando Cristo aparecer em sua glória, vai se levantar da sepultura perfeito. Por quê? Porque o corpo do Senhor entrou no seu corpo, a carne do Senhor entrou na sua carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus volta muitas vezes a esse tema de permanecer nele. Por exemplo, no capítulo 8 de São João, quando ele fala de permanecer na verdade, mas sobretudo no discurso do capítulo 15 de São João, quando ele fala sobre a videira verdadeira. Aquele que permanece em mim e eu nele. Ele continua com essa mesma analogia, porque na analogia da videira nós também temos uma imagem eucarística, ou seja, nós permanecemos enxertados em Cristo na sua vida. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai,
assim o que me come viverá por causa de mim. Ou seja, a Eucaristia precisa ser para nós um princípio de vida nova. Um princípio de uma vida verdadeiramente sobrenatural. Eu tenho que viver por causa de Cristo. Alguns santos alcançaram esse dom, inclusive do ponto de vista físico. Santa Rita, por exemplo, viveu 15 anos só da Eucaristia. Outros santos viveram mais tempo. Aqui nós temos uma senhora em Minas Gerais, a dona Lola, que viveu mais de 40 anos da Eucaristia, não comia absolutamente nada. Só comungava. Mas isso que aconteceu como uma espécie de dom extraordinário na vida de alguns santos, precisa acontecer espiritualmente em todos nós. Será que a Eucaristia preside a nossa vida? Será que nós pensamos, não, eu não posso falar isso porque eu vou comungar. Eu comunguei hoje de manhã, eu tenho que me conservar em graça de Deus. Eu preciso prestar atenção, porque eu não sou qualquer coisa. Cristo entrou em mim. Eu me alimentei dele, eu me alimento dele. Eu tenho que tomar cuidado com o meu porte, com a minha conversação. Eu tenho que aprender a comungar de uma maneira profunda, me unindo verdadeiramente a Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas aquele que comunga e sai logo distraído, já não presta mais atenção no Senhor, não permanece no Senhor de verdade. Permanecer no Senhor é comer a carne do Senhor, beber o seu sangue na Eucaristia, mas como quem mora nele, como quem fica nele, como quem permanece nele. É o que a igreja chama de ação de graças. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. É por isso que nós não podemos viver sem Eucaristia. Ela é a nossa força, é o nosso impulso. Na primeira leitura víamos como o profeta Elias estava sem forças. Aparece aquele pão, que é um tipo da Eucaristia trazido pelo anjo. Ele come e anda 40 dias e 40 noites. Sem a Sagrada Eucaristia, queridos irmãos, nós não somos nada, nós não temos força. Quão grande a misericórdia de Deus que nos deixou anexa à via da fé, à via dos sacramentos. Porque se não fosse a via dos sacramentos, irmãos, nós com a nossa fé fraca, com a nossa fé tão imperfeita, com a nossa vida espiritual tão indigente, como poderíamos nos unir a Deus? Mas justamente porque Deus nos concedeu a via dos sacramentos, todo cristão pode ter ao menos um instante de união perfeita com Deus. Imaginem, pela via da fé, aqueles que têm uma união perfeita com Deus só podem ter nos altos níveis da vida mística, a famosa 7ª morada de Santa Teresa. E para nós outros, que não chegamos àquelas alturas, nós somos privados da união perfeita com Deus? Não. Porque cada vez que comungamos, nós estamos perfeitamente unidos a Cristo. E quanto mais fervorosa, quanto mais intensa, quanto mais profunda for a nossa comunhão, tanto mais ela trará frutos de amor e santidade para nós. Bendito seja Deus pela via dos sacramentos. Não é possível viver sem ela. Louvado seja Deus por ter tido misericórdia de nós, homens, e nos ter deixado esse gesto tão simples, o de comer a carne de Cristo no sacramento da Eucaristia. Queridos irmãos, nós precisamos entender a centralidade do Santíssimo Sacramento.
o quanto é importante para um católico participar da Santa Missa todos os domingos, o quanto é importante para nós, inclusive durante a semana, se pudermos participarmos da Santa Missa, comungarmos com fervor, o quanto isso faz a diferença para nós. Mas, especialmente, precisamos entender que alimentar-se de Cristo requer de nós uma disposição verdadeiramente santa. Ou seja, se eu quero comungar do corpo do Senhor, eu preciso me unir ao Senhor, sem o obstáculo do pecado. É por isso que tantas pessoas fazem um esforço grande para poderem ajustar a sua vida para poderem comungar. É um que não é casado na igreja, vai se casa na igreja para poder comungar, para poder confessar. É outro que precisa, às vezes, fazer um processo de declaração de nulidade matrimonial do seu primeiro matrimônio que foi inválido, para poder ajustar-se com Deus, casar direitinho, para poder comungar. É outro que para de frequentar outros cultos para poder comungar. Outro que deixa uma vida desordenada para poder comungar. Fazem muito bem. São bem-aventurados, porque estão trocando o menos pelo mais. O ruim pelo melhor. Que o Senhor nos dê a disposição de vivermos uma verdadeira conversão eucarística. E isso nos fará cada vez mais ser atraídos para a Santa Comunhão, para a Santa Missa e também para a presença de Cristo que continuamente permanece em nossos sacrários, para ser fonte da nossa vida espiritual, da nossa oração, da nossa meditação, da nossa contemplação, para nos encher de graças e mais graças decorridas do seu coração eucarístico. Que o Senhor suscite em nós e em toda a igreja um verdadeiro renascimento eucarístico, para que assim nós percebamos o quanto é central e importante a bendita e gloriosa via dos sacramentos.